Brasil e China assinam 37 acordos bilaterais. E você vai ver também. Militares acusados de planejar a morte de Lula podem pegar 23 anos de prisão. Polícia Federal deve concluir nesta semana o inquérito dos atos de 8 de janeiro. Pela primeira vez, o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é feriado nacional. E ainda, confira os resultados do Brasileirão. Corinthians vence e está na briga por uma vaga na Libertadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira de feriado. E olha só, o Brasil e a China assinaram hoje 37 acordos de cooperação em diversas áreas, como, por exemplo, agronegócios e tecnologia. O presidente Lula recebeu o presidente chinês Xi Jinping em Brasília. Em declaração conjunta, após acordos firmados entre os dois países, o presidente Lula afirmou que, em um mundo assolado por conflitos armados, como a guerra na Ucrânia, a paz é colocada em primeiro lugar entre os dois países. Ao lado de Xi Jinping, Lula falou que esta visita de Estado reforça a ambição e renova o pioneirismo da parceria entre os dois países. Os dois presidentes trataram de assuntos relacionados a políticas e programas de investimento e desenvolvimento dos dois países. Brasil e China assinaram 37 atos de cooperação internacional. Quase 40 atos internacionais foram assinados em áreas como comércio, agricultura, indústria, investimentos, ciência e tecnologia, comunicações, saúde, energia, cultura, educação e turismo. Vamos realizar o Ano Cultural Brasil-China em 2026, para promover e aproximar nossas sociedades, ambas reconhecidas internacionalmente por sua rica diversidade e criatividade. No plano regional, trabalharemos juntos para dar seguimento ao diálogo Mercosul-China e discutir o aprofundamento de cooperação na área de investimentos. O que China e Brasil fazem juntos reverberar no mundo. E a gente fala agora sobre o plano para matar o presidente Lula, revelado ontem pela Polícia Federal. Os suspeitos podem ser condenados a apenas de até 23 anos de prisão. Acompanhe. Mediante os indícios de formação de uma organização criminosa com o intuito de impedir a posse do novo governo eleito em 2022, a tentativa de golpe de Estado é o crime mais grave, de acordo com o Código Penal, com pena mínima prevista de 4 anos e máxima de 12 anos, além de punição adicional em caso de violência. Já a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, caso em que se enquadram os presos pelos atos de 8 de janeiro, tem pena de 4 a 8 anos de reclusão. Os envolvidos também podem responder pelo plano de golpe contra a transição democrática de poder no Executivo Federal, na prática de crime de associação criminosa. Neste caso, a pena varia de 1 a 3 anos de prisão. Somadas, os 5 envolvidos presos preventivamente podem pegar até 23 anos de cadeia. Na manhã de terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do general de brigada da reserva e ex-secretário executivo do ministro General Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência do governo Bolsonaro, Mário Fernandes, o tenente-coronel da ativa Hélio Ferreira Lima, o major da ativa Rafael Martins Oliveira, o tenente-coronel da ativa Rodrigo Bezerra Azevedo e o policial federal Vladimir Matos Soares. Segundo a apuração da PF, os investigados planejavam criar um gabinete de crise por parte do então presidente Jair Bolsonaro, após o assassinato do presidente eleito Lula e de seu vice Geraldo Alckmin. E para colocar em prática esse plano, que também visava matar o ministro Alexandre de Moraes,
Um dos militares que fazia parte do esquema roubou os dados da carteira de motorista de um contador, com o qual ele se envolveu em um acidente de trânsito. E ele usou essas informações, as informações do homem, para comprar um chip de celular. O número era usado para o grupo se comunicar sem despertar suspeitas. Após um acidente de trânsito, o tenente-coronel Rafael Oliveira e o contador Lafayette Teixeira Caetano bateram o carro no município de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Na justificativa de lidar com os trâmites burocráticos da batida, Oliveira fotografou a Carteira Nacional de Habilitação de Lafayette e o certificado de registro e licenciamento de veículo, e usou essas informações para habilitar uma linha telefônica no nome da vítima da batida, uma semana antes do plano de homicídio. O nome do contador Lafayette aparece como líder em trocas de mensagens que orientam os militares na Operação Punhal Verde e Amarelo, em 15 de dezembro de 2022. Lafayette disse que só descobriu o uso dos dados pessoais após a divulgação da investigação da Polícia Federal nessa terça-feira, quando começou a receber ligações. Ele disse que está assustado com o fato de ter sido usado como bode expiatório para o militar tramar o assassinato de um ministro do Supremo. Na época dos fatos, Rafael de Oliveira era major do Exército Brasileiro, mas foi promovido ao cargo de tenente-coronel em 19 de dezembro de 2023, um ano após ter tramado a morte de autoridades federais. Nas investigações, a Polícia Federal identificou que Rafael de Oliveira havia alugado o carro com a mesma placa no aeroporto de Goiânia. A retirada foi feita em 21 de novembro de 2022 e a devolução foi feita 4 dias depois. No aparelho de celular apreendido, a polícia encontrou uma fotografia armazenada no celular do tenente-coronel da imagem da CNA do contador. Como as pontas dos dedos de quem segurava o documento estavam à mostra, a PF encaminhou a imagem para o Instituto Nacional de Identificação para passar por perícia, onde foi possível identificar que as impressões papilares do dedo indicador esquerdo coincidem com as digitais de Rafael Martins de Oliveira. E a Polícia Federal afirmou ainda que nessa semana deve concluir o inquérito contra os atos de 8 de janeiro de 2023. O documento detalha as conspirações golpistas. O inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro está próximo de ser finalizado. O relatório, com mais de 700 páginas, vai ser encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além do inquérito que levou à prisão de 4 militares de alta patente do Exército na última terça-feira, também serão concluídas investigações sobre conspirações golpistas anteriores, descobertas durante as eleições presidenciais de 2022 e após a derrota de Jair Bolsonaro. O relatório final deverá indiciar diversas pessoas por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, mas não deve pedir a prisão antecipada dos alvos, o que não significa que não possam ser presos após julgamento. Os materiais apreendidos durante a operação que revelou o plano golpista para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ainda passarão por perícia. Caso surjam novos nomes, um relatório adicional será elaborado e enviado ao Supremo para ser anexado ao inquérito principal. O relatório também será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que vai analisar o trabalho da PF para decidir se apresenta denúncia criminal contra os indiciados. Vamos mudar de assunto para falar de saúde. Os casos de sarampo aumentaram 20% em todo o mundo em um ano. O alerta foi feito pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Mas a boa notícia é que a vacina contra a doença salva, olha só, 5 pessoas por segundo no planeta. Quem vai trazer mais detalhes é o repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber.
O alerta aqui para nós é sobre o quanto é importante cumprir o esquema vacinal completo, que é repassado pelos profissionais da saúde quando procuramos por imunizantes nos postos de saúde. O sarampo, por exemplo, ele pode ser evitado com 2 doses da vacina, mas 22 milhões de crianças perderam a primeira dose no ano passado. Ou seja, somente 83% da população tomaram a primeira dose e 74% receberam a segunda aplicação necessária para estar imunizado. E é justamente nessa demora para aplicar a vacina ou em completar o ciclo adequadamente que estaria a resposta para esse aumento de 20% na quantidade de casos em 2023, quando foram confirmados 10 milhões e 300 mil registros da doença no planeta. Lembrando que para evitar um surto de sarampo, é preciso que 95% da população esteja com a vacina em dia. A exemplo do que ocorreu na Covid-19, infelizmente a população, ela não percebendo ou não identificando casos de doença, acaba tendo aquela falsa sensação de segurança e muitas vezes aí deixa de buscar a prevenção, que é a vacinação. Então, a população como um todo, ela entende sim, quando se tem um risco maior, ele vem buscar um atendimento de saúde. Quando não se tem essa percepção de risco, acaba passando despercebido ou não tendo aquele medo, ou percebendo ou entendendo que de repente essa doença pode não chegar aqui, o que é errado. Então a gente oferece a vacinação de tempo oportuno para que a população se previna, para que você vacinado, caso você encontre a doença, você não possa gerar o adoecimento ou, quando muito, de forma mais branda, passa pelo processo de adoecimento de forma mais tranquila. 57 países registraram surtos de sarampo em todas as regiões do planeta no ano passado, com exceção das Américas. É um aumento de 60% em apenas um ano. Foram 107.500 mortes pela doença somente em 2023. A queda é de 8% em relação ao ano anterior, mas ainda assim uma quantidade elevada de crianças morrendo em razão de uma doença evitável. O Brasil, ele hoje se destaca a nível mundial em relação ao Programa Nacional de Imunização, que é um exemplo, né, que temos aí para o Brasil e o mundo, o trabalho desse Programa Nacional de Imunização, o que não ocorre em muitos países. Então, de certa forma, a população ela fica desprotegida por não ter uma oferta de vacina de forma gratuita, dependendo do país, como o Brasil oferece. Então, nós temos aí o Brasil como um exemplo e um programa eficiente que faz com que o Brasil acaba não tendo casos da doença, o que de repente não ocorre em muitos países, principalmente na Europa. A vacina contra o sarampo é a tríplice viral e está disponível em todos os postos de saúde brasileiros. A recomendação é de que a primeira dose seja aplicada aos 12 e a segunda aos 15 meses de idade. Adultos que não tomaram as 2 doses também podem procurar os postos, mas aí o esquema vacinal ele é diferente dependendo da idade. Bom, vale lembrar, Kleber, que o Brasil conquistou novamente este mês o status de país livre do sarampo pela OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, depois de 5 anos. Os últimos registros por aqui foram em 2022, no Rio de Janeiro, Pará, São Paulo e Amapá. Este ano também teve 2 casos, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, mas eles foram importados, respectivamente, do Paquistão e da Inglaterra. É com você, Kleber. E veja a seguir, pela primeira vez, o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é feriado nacional. E ainda, confira os resultados do Brasileirão. O Corinthians vence e está na briga por uma vaga na Libertadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 52 minutos, quase 53, pelo horário de Brasília. E hoje, dia 20 de novembro, pela primeira vez, é um feriado em todo o país. Até o ano passado, o Dia da Consciência Negra era considerado um ponto facultativo em algumas regiões brasileiras. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado como feriado nacional pela primeira vez neste ano.
A lei que tornou a data feriado nacional foi aprovada em novembro de 2023 pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula em dezembro do mesmo ano. Apesar de só agora ter se tornado feriado nacional, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi institucionalizado há 14 anos, em novembro de 2011, como não havia determinação de feriado na legislação anterior. A dispensa do trabalho dependia de regulamentação estadual ou municipal. A data lembra a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, em 1695. Marca a luta e a resistência dos afrodescendentes contra a escravidão e a resistência ao racismo nos dias atuais. A oficialização do Dia da Consciência Negra como um feriado nacional não se limita a criar um dia no calendário, mas vem para reforçar a necessidade de uma reflexão sobre as desigualdades raciais que ainda marcam a sociedade brasileira. Uma pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta, mostra que, para 59% dos brasileiros, a maior parte da população é racista. Outros 5% acreditam que todos são racistas. Segundo o levantamento, essa percepção de racismo é mais forte entre os que se declaram como pretos e de renda mais baixa. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é o Pedro Veraldi. Seja muito bem-vindo, Pedro. E a gente começa falando, né, do Campeonato Brasileiro, já que tivemos um jogo hoje já bem cedinho, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Às 11 horas da manhã, 46 mil... para ver o Corinthians vencer no Cruzeiro por 2-1. Vamos conferir. Atenção aí, E além da vitória do Corinthians, nós tivemos mais jogos agora à tarde. O Kleber está sem áudio aqui. Olha só, nós tivemos um pequeno problema aí com o áudio do Pedro Veraldi. Vamos continuar falando de esporte agora e vamos ver a vitória do Corinthians no jogo de hoje contra o Cruzeiro. Vamos ver. A 34ª rodada do Brasileirão começou cedo na Neoquímica Arena. A bola rolou às 11 horas da manhã e com casa cheia. Mais de 46 mil torcedores compareceram ao estádio para assistir o espetáculo. E o Corinthians abriu o placar logo no começo. Aos 11 minutos, o atacante Memphis Depay marcou um golaço. O holandês deixou o zagueiro no chão e chutou com força para estufar as redes. 1-0 Corinthians. E não parou por aí. 5 minutos depois, o zagueiro André Ramalho deu uma de meia atacante e tocou para Yuri Alberto ampliar o placar. O Corinthians ainda tentou marcar mais gols, mas não conseguiu. E ainda no primeiro tempo, o Cabuloso reagiu e marcou um gol para descontar. O lateral Kaique Bruno arriscou o chute de fora da área e marcou um golaço. A bola ainda desviou nas costas do zagueiro André Ramalho, o que dificultou ainda mais a vida do goleiro Hugo Souza. Com a vitória, o Timão soma 44 pontos na tabela. Além do show dentro de campo, a torcida também se destacou nas arquibancadas. A fiel torcida aproveitou o Dia da Consciência Negra para homenagear as mulheres negras da história do Corinthians. Assim que as equipes entraram em campo, a torcida alvinegra levantou um mosaico no setor leste da Neoquímica Arena. Cordas puxaram uma imagem de 3 mulheres negras que marcaram a história do Corinthians: Antônia, Elisa e Gene, icônicas torcedoras do clube alvinegro. Nas cadeiras inferiores do setor alvinegro, torcedores levantaram papéis em preto e branco que formaram a palavra luta. O mosaico é uma das ações do Corinthians em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Olha, Pedro, e além da vitória do Corinthians, hoje nós também tivemos mais jogos à tarde, não é mesmo? Tivemos sim, Kleber. Foram mais 3 partidas. Vamos conferir os resultados. O Red Bull Bragantino recebeu o São Paulo e empataram em 1-1. Em Curitiba, aconteceu o confronto dos Atléticos. O Paranaense venceu o Goianiense por 2-0. E no terceiro jogo da tarde, o Criciúma perdeu por 1-0 para o Vitória dentro de casa. Ainda hoje acontecem mais 4 jogos. Neste momento, o Palmeiras encara o Bahia. O jogo começou às 18 horas e o Verdão está perdendo por 1-0. Às 19 horas, o Grêmio enfrenta o Juventude na Arena do Grêmio. No mesmo horário, o Cuiabá recebe o Flamengo na Arena Pantanal. E às 9h30, teremos a prévia da final da Libertadores. Galo e Botafogo se enfrentam na Arena MRV. Legal, Pedro. E hoje nós também tivemos a final do futebol feminino, não é isso? Agora há pouco acabou a decisão do Campeonato Paulista Feminino. Palmeiras e Corinthians se enfrentaram no Brinco de Ouro em Campinas. E no tempo normal, o Palmeiras venceu por 2-1. Com esse resultado, a decisão foi para os pênaltis.
já que o Corinthians tinha ganhado o jogo de ida por 1-0 e as palmeirenses foram mais eficientes nos pênaltis. As corintianas não conseguiram acertar nenhuma cobrança e o Palmeiras precisou converter 2 batidas para conquistar o título por 2-0 nos pênaltis. E o Verdão se sagrou campeão paulista feminino. Bom, por hoje é só. Uma boa noite para você, Kleber, e para quem está assistindo também. Até mais. Boa noite, Pedro, e até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.